Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de inflamação. Hoje falaremos sobre os fenômenos alternativos, resolutivos e mecanismos anti-inflamatórios. Essas aulas, elas são baseadas no livro de Patologia do Bogliólio. Não se esqueça de curtir, seguir o canal e fazer suas perguntas para que possamos pensar em algumas aulas referentes a elas. Uma exploração técnica dos processos que caracterizam a evolução e a resolução das respostas inflamatórias no organismo humano. Fenômenos alternativos da inflamação. Os fenômenos alternativos, que incluem degenerações e necrose, são processos patológicos causados pela ação direta ou indireta do agente inflamatório. Podem surgir no início ou durante a evolução de uma inflamação, representando muitas vezes o efeito imediato da agressão tecidular. A libertação de alarminas e mediadores inflamatórios inicia-se a partir desses fenômenos alternativos, desencadeando a cascata de eventos vasculares e exudativos característicos da resposta inflamatória. Em algumas patologias, como a tuberculose, a necrose constitui um componente fundamental e determinante da progressão da doença. Inicia com a agressão inicial, que é a ação do agente patogênico. E então, a alteração tecidular, degeneração ou necrose, e aí então a libertação de alarminas e mediadores. As origens da necrose inflamatória. Produtos celulares do exudato. Enzimas proteolíticas e espécies reativas de oxigênio libertadas por neutrófilos e macrófagos ativados causam lesão tecidular significativa. Trombose microvascular. A obstrução de pequenos vasos sanguíneos compromete a perfusão tecidular, levando à isquemia e subsequente necrose das células afetadas. Fenômenos imunitários. Reações de hipersensibilidade e autoimunidade podem desencadear destruição tecidular através de mecanismos mediados por anticorpos ou células T. Mecanismos anti-inflamatórios naturais. Durante décadas, acreditou-se que a resolução inflamatória ocorria simplesmente pela redução na produção de mediadores pró-inflamatórios após a eliminação do estímulo nocivo. Contudo, investigações recentes revelam que mecanismos anti-inflamatórios ativos são induzidos durante a própria resposta inflamatória. Esses mecanismos neutralizam os efeitos dos fatores pró-inflamatórios através de múltiplas vias, incluindo a produção de antiproteases, removedores de radicais livres, glucocorticoides endógenos e mediadores do sistema nervoso autônomo. A existência desses processos foi demonstrada experimentalmente através de modelos animais com inflamações estéreo-induzida. Cronologia de resolução inflamatória. A fase inicial, mecanismos de resolução começam desde o início dos processos inflamatórios. De 0 a 12 semanas, acontecem as inflamações agudas. A cura depende da eficácia na eliminação da causa. Acima de 24 semanas, inflamações são consideradas crônicas e a persistência por falência dos mecanismos ou a autoagressão. O equilíbrio entre mecanismos pró- e anti-inflamatórios determina se uma inflamação resolve rapidamente ou cronifica. Desequilíbrios podem ocorrer tanto por exacerbação dos processos pró-inflamatórios como por falência dos mecanismos de resolução. Ou seja, se o motivo da inflamação ele não foi curado, não foi resolvido, a inflamação ela continua cronicamente até que esse motivo seja resolvido. Mas, se o motivo foi resolvido, porém, acontece um efeito exacerbado, exagerado da inflamação, dos mecanismos pró-inflamatórios, os mecanismos anti-inflamatórios não conseguem parar. Então, ela cronifica pela própria natureza da pessoa.
justamente o organismo acaba automutilando. A cronificação é um problema de equilíbrio. Inibição parcial. Mecanismos anti-inflamatórios inibem parcialmente os processos pró-inflamatórios, reduzindo a eficácia na eliminação do agente, mas evitando a lesão excessiva. A ação exagerada de mecanismos anti-inflamatórios ineficientes permitem a ação excessiva de mediadores, favorecendo a eliminação, mas aumentando o risco de autoagressão imunitária. Ou seja, se o mecanismo anti-inflamatório for ineficiente, mesmo depois do organismo já ter resolvido o motivo da inflamação, aumenta o risco da autoagressão. A falha nos mecanismos anti-inflamatórios naturais pode ser um componente crítico na origem das doenças autoimunes, evidenciando a importância do equilíbrio imunológico. Mecanismos locais de resolução. Modificação de receptores. Alterações na expressão de receptores nas células do exudato e dos tecidos modulam a resposta inflamatória. Mediadores anti-inflamatórios. Geração de substâncias com propriedades anti-inflamatórias incluem lipoxinas e resolvinas. Mudança comportamental. Células do exudato sofrem apoptose ou transformam-se em células com função anti-inflamatória. E as células reguladoras. Exudação de células com função específica de regulação e supressão da resposta imunitária. Dinâmica dos receptores da resolução. A fase inicial predomina os mediadores pró-inflamatórios, maior número de receptores pró-inflamatórios nos leucócitos, ativação de intensa cascata inflamatória. Fase de resolução. Aumento dos receptores adrenérgicos e colinérgicos, expressão elevada de receptores purinérgicos P2, maior número de receptores H2 para a histamina, redução de receptores pró-inflamatórios. A histamina, inicialmente pró-inflamatória, através de receptores H1, passa a ter efeito anti-inflamatório, ao atuar em receptores H2, inibindo a migração leucocitária e reduzindo a libertação de mediadores. Metabolismo dos ácidos graxos na inflamação. Ômega 6, ácido araquidônico. Fase inicial predominante. Metabolizado por COX e LOX, COX-1 e LOX-5, gera prostaglandinas e leucotrienos. Efeito maioritariamente pró-inflamatório, essencial na resposta inicial eficaz. Ômega 3, EPA e DHA, fases de resolução predominante. Metabolizados nas fases tardias, geram resolvinas e neuroprotetinas. Efeito anti-inflamatório potente e facilita a resolução do processo. A enzima COX-2, embora promova a síntese de mediadores pró-inflamatórios, PGE2 e PGD2, também aumenta a produção de substâncias anti-inflamatórias. A inibição experimental de COX-2 nas fases iniciais da inflamação retarda significativamente a cura. Lipoxinas, síntese transcelular. As lipoxinas trihidrotetraenos, derivados do ácido araquidônico, são sintetizadas através de cooperação entre diferentes tipos celulares, num processo denominado síntese transcelular. Essa colaboração envolve neutrófilos, macrófagos, células endoteliais, plaquetas e células epiteliais. As plaquetas mais os neutrófilos fazem a síntese de LXA4, LXB4 a partir de leucotrienos, 5-HPETE, produzidos em neutrófilos. Neutrófilos mais epitélio, produção de lipoxinas a partir de 15-HPETE, sintetizado pelas células epiteliais. Efeitos biológicos das lipoxinas: inibição da quimiotaxia de neutrófilos e eosinófilos, resolução da síntese de CXCL8,
e da libertação da histamina, diminuição da produção de TNF-alfa, promoção da migração e diferenciação de leucócitos e macrófagos M2, indução da hemioxigenase 1 com efeito citoprotetor. As resolvinas e protetinas. As resolvinas, tri ou dióxidos derivados de EPA ou DHA, sintetizados através da cooperação entre células endoteliais e epiteliais, e neutrófilos ou macrófagos. A ação principal das resolvinas é potente inibição, captura e adesão leucocitária, aumento da expressão de CCR5, remoção das quimiocinas do exudato, efeito citoprotetor significativo, redução da apoptose celular. Protetinas e neuroprotetinas. Dihidroxicosatrienos têm três duplas ligações consecutivas produzidas no sistema nervoso pela integração entre micróglia e neurônios, também por macrófagos. Características principais: efeito anti-inflamatório semelhante a resolvinas, ação neuroprotetora específica, síntese em cooperação celular. E maresinas, derivados produzidos em macrófagos, ativados com efeitos anti-inflamatórios potente ou superior às resolvinas. Outros mediadores anti-inflamatórios: PGJ2, ciclopentenonas, originadas da desidratação da PGD2, inibem a captura e a diapedese de fagócitos, reduzem a síntese de NO e induzem hemioxigenase 1. Atuam como antagonistas de receptor de PG2, PPAR-Y, inibindo parcialmente a ativação do NF-κB. A anexina é armazenada em neutrófilos e macrófagos e libertada após a exudação e ativação celular. Ela inibe a migração de neutrófilos e induz a apoptose nessas células, contribuindo para a resolução do processo. Metaloproteases MMP8 e 12, libertadas após células do exudato, clivam quimiocinas dos grupos C6 e CXC, tornando-as capazes de se ligar aos receptores, mas incapazes de traduzir sinais, inibindo eficazmente a quimiotaxia leucocitária. Macrófagos M1 versus M2, que falamos na aula passada, mas vamos lembrar. Os M1 são pró-inflamatórios, exudatos das fases iniciais, estimulados por interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 18, IFNY. Ativados por TLR e alarminas, função de eliminação do agente, produção de citocinas pró-inflamatórias. Os macrófagos M2 têm o perfil contrário, anti-inflamatório, diferenciados após contenção do agente, modulados por PGE2, lipoxinas e resolvinas, fagocitose de corpos apoptóticos, produção de TGF-beta e interleucina 10, síntese de interleucina 1-RA e fatores de crescimento. Papel fundamental na reparação tecidular. Os macrófagos M2 produzem antagonistas de receptores de interleucina 1 e falsos receptores, bloqueando eficazmente a ação de pró-inflamatória. Adicionalmente, secretam fatores de crescimento como VEGF e FGF, essenciais para o processo de reparação tecidular. Os linfócitos reguladores e a apoptose leucocitária. Linfócitos T reguladores, no foco inflamatório, linfócitos T, CD4, diferenciam-se em células supressoras reguladoras que produzem TGF-beta e interleucina 10. Linfócitos CD4 mais CD25 são produzidos no timo e regulam células T autorreativas. E a remoção celular. A apoptose de neutrófilos ocorre por redução a estímulos de sobrevivência e aumento dos receptores pró-apoptóticos. Os neutrófilos apoptóticos expressam receptores incompletos que capturam quimiocinas. Interação neutrófilo-macrófago. Neutrófilos apoptóticos. Nossa, tô me enrolando tanto aqui.
A integração dos neutrófilos com os macrófagos. Os neutrófilos apoptóticos libertam lactoferrina, lisofosfatidilcolina e CXCL1, atraindo monócitos que se diferenciam em macrófagos M2. Esses, então, removem os neutrófilos através de receptores para fosfatidilcerina. E, finalmente, a quantificação da resolução inflamatória. Estudos recentes demonstram que a resolução de uma inflamação aguda pode ser avaliada quantitativamente através da quantidade de neutrófilos durante o processo inflamatório. Esse método permite estabelecer parâmetros objetivos e monitorar a eficácia terapêutica. O intervalo de resolução é esse Tmax. Tmax é o tempo no qual o número de neutrófilos atinge o máximo. T50 é o momento em que o número está reduzido pela metade do máximo. O intervalo entre esses dois pontos indica quando os fenômenos pró-resolução estão completamente estabelecidos. O aumento desse intervalo sugere maior tempo de resolução completa da inflamação. Em modelos experimentais, substâncias com atividade pró-resolução têm sido testadas como objetivo de encurtar o intervalo da resolução, oferecendo perspectivas terapêuticas promissoras. Isso é uma maneira relativamente tranquila de você dar uma resposta para o seu paciente, dependendo do exame de sangue e da quantidade de neutrófilos. Então, lógico, depende da quantidade de exames também que foi feito. Essa pessoa foi fazendo, acho que, exame de 6 horas, né? Mas deu para ver que nas primeiras 24 horas, 28 horas, estava no pico máximo. E aí, a metade desse pico máximo, entre 1.000, né, neutrófilos, a metade seria 500. 500 estava em 36 horas, mais ou menos, né? E fazendo esse cálculo entre as 28 horas e as 36 horas, já tem uma média de quanto tempo vai demorar para terminar e resolver totalmente a inflamação. Por hoje é isso. Obrigada, gente. Desculpa ter me enrolado muito na fala hoje. Parece que não está sendo muito fácil, mas eu vou tentar melhorar na próxima. Muito obrigada por você assistir até aqui. Um grande abraço e até mais.